venha para o IESG para a sua aprovação. Sou o professor Valderi Rodrigues Júnior e estamos aqui com o mapa da sua aprovação para o concurso do Banco Central, na disciplina de macroeconomia. É uma disciplina na parte específica, de conhecimentos específicos, e é exigido para aqueles candidatos, são 50 vagas inicialmente, que terão essa disciplina como requerida no bloco de conhecimentos específicos. No primeiro slide, nós temos o IESG com seus 4 símbolos, suas 4 áreas de atuação, que é o Instituto de Estudos em Economia, Sustentabilidade, Gestão e Analytics. Na nossa sequência aqui, nós temos, nesse mapa da aprovação, para o Banco Central, conforme combinamos, nós teremos, então, 26 vídeos, aqui estão listados como V1, V2 até V26, seguindo a colocação para a disciplina de macroeconomia, que tem esses tópicos aqui, do V6 até o V26, V sendo a palavra, representando a palavra vídeo, e os 5 primeiros, do V1 ao V5, estão dentro da disciplina de fundamentos de microeconomia e macroeconomia, no caso, especificamente macroeconomia, que é essa disciplina aqui colocada. Nós já havíamos comentado com vocês que nós temos uma legenda com 7 tópicos, na realidade. E esses tópicos aqui, nessa cor mais amarela, um amarelo forte, estão relacionados aos tópicos básicos ou introdutórios. São 5. E o primeiro são as contas nacionais, que é o tópico de hoje. Nós temos, então, para contas nacionais, uma informação importantíssima, imprescindível, se refere aos componentes do PIB. PIB, que é o Produto Interno Bruto. E o PIB, então, tem, por definição, pela ótica da demanda, a composição em 5 partes. O PIB, representado pela letra Y, ele é composto de C, que é o consumo das famílias ou o consumo privado, G, que é o consumo do governo, consumo ligado à área pública, I, que é o investimento, que tem 2 partes, a formação bruta de capital fixo, FBCF, e a variação de estoques, VE. Os dois somados formam a parte do investimento. E esses 3 componentes são componentes que nós denominamos como constituintes da demanda interna do país. Já pelo lado externo, nós temos X, que é exportação, e M, que é importação, constituindo a demanda interna. Então, a demanda total, o PIB como um todo, pela ótica da demanda, ele é composto desses 2 componentes, a demanda interna, C mais I mais G, e a demanda externa, X menos M. Observe que o M é o único que tem um sinal negativo na frente, portanto, extraindo o valor sob a ótica da demanda para o cálculo do PIB, tá bem? Então, essa é a questão básica. E aqui nós temos os valores trazidos, inclusive, pelo próprio IBGE, que é o órgão oficial que trata da análise dos dados, que faz a coleta dos dados para o PIB. E no terceiro trimestre de 2023, esse é o dado mais recente, o PIB a preço de mercado somou para aquele trimestre 1,7 trilhão, o G, que é consumo do governo, 0,479 trilhão, ou 470 somados, então, com a variação de estoques, que no caso negativo, menos 14 bilhão, dá esses 2 aqui, o I, que é o investimento, o X, que é a exportação de bens e serviços, 495 bilhões, e o M, que vem com o sinal negativo, menos 423 bilhões. Esse é o valor. Vamos para uma questão? Questão do Sebrasp, ano de 2023. Ano passado, uma questão recente, solicitada pela Cefim, Secretaria de Finanças do município de Fortaleza. A Sebrasp, então, fez essa prova para o cargo de analista fazendário municipal, e aqui nós temos a seguinte questão. A pandemia de Covid-19 causou choques na economia mundial e desencadeou uma crise econômica global. No Brasil, após março de 2020, o governo adotou diversas medidas políticas e econômicas com o intuito de minimizar os impactos negativos da crise, combater as mazelas da crise na economia doméstica. Com base no comportamento recente da economia brasileira e nas políticas adotadas em meio ao contexto da pandemia, julgue, em certo ou errado, o próximo item. O item diz: a trajetória do PIB brasileiro com as políticas de estímulo econômico recuperou-se em forma de V, no análise gráfica, entre o primeiro trimestre e o terceiro trimestre de 2020, colocando o país como referência na retomada do crescimento econômico. Está certo ou está errado? Efetivamente, a questão está correta, então certo. E aqui a resposta é C, correto, e
tem uma fonte adicional aqui do Banco Mundial, mas o gráfico do próprio IBGE mostra isso de maneira muito direta. Entre o primeiro trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de 2020, o PIB, que está aqui em cor azul, tem uma recuperação em V. Até essa perna da direita do V é um pouco maior do que a perna da esquerda. E aqui estão os componentes. O C, consumo da família, em rosa, o consumo do governo em verde, e FBCF, então são os 3 componentes da demanda interna, nessa outra cor, uma cor aqui um pouco roxa, tá certo? Então a resposta é correta, e isso se é complementado pelo fato, quando a gente olha no PIB, em termos de mundo, o PIB mundial, você nota que aqui para alguns países chaves, como Estados Unidos, China, toda a área do euro, né, na Europa, Reino Unido em particular, Ásia, com exceção de Japão e China. E Japão é explicitado, tanto o Japão quanto a China, notem que eles têm um comportamento aqui também em V, mas a perna da direita é um pouco menor que a perna da esquerda para a maioria dos países, tá? Mostrando, então, que no caso brasileiro, essa recuperação, de fato, foi muito forte, tornando, então, uma referência na retomada do crescimento. Essa é a solução, tipicamente feita pelo IESG, no trato dessa prova de macroeconomia, e nós estamos aqui com essas redes sociais, os endereços, nosso site, no YouTube, no Instagram, e os contatos aqui diretamente. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade.